Quem é mais paciente está esperando aquela correçãozinha ali do Bitcoin para poder entrar. Ou quem já comprou lá atrás está também curioso para saber se chegou o momento de se desfazer de suas posições e esperar um pouco, se vem correção maior, se não vem. Então vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vai olhar aí no diário, curto, médio prazo e no curto prazo também. No curtíssimo prazo a gente vai dar uma olhada também na análise de sentimento para fechar com a análise. Então sem mais conversinha, vamos pro vídeo. Esse aqui é o gráfico diário do Bitcoin. Vamos iniciar falando aqui do Price Action. Já tem umas figurinhas desenhadas aqui no gráfico. Esse aqui é um canal de baixa que tende a romper para cima. Apesar do preço estar tentando atacar aí, a gente teve algumas interações. Vamos ver outras possibilidades também. A gente vai falar sobre isso. Antes de eu começar a falar sobre esse canal aqui e o alvo desse canal, a gente vai falar sobre, vamos traçar aqui um Fibonacci. A gente vai pegar esse último fundo aqui nos 98 mil dólares e traçar até o topo que a gente teve aqui, o último topo nos 123 mil dólares. Aqui a gente vai saber as zonas mais importantes, inclusive aí daqui a gente vai emendar com a explicação que eu queria trazer para vocês desse canal. Com o Fibonacci traçado aqui, a gente tem uma zona muito importante, inicia-se uma zona muito importante, inclusive zona de compra aqui no 03 Fibonacci, na zona dos 113 mil dólares 631. Então vai anotando aí as zonas aqui que são importantes. Essa zona aqui no diário seria uma zona de iniciar compra pelo Fibonacci. Do 03 até o 06 de Fibonacci ainda seria uma retração saudável para a continuação da movimentação de alta. Claro que se o preço estiver muito forte, ele tende a retrair menos. Então, quando o preço vem de movimentações muito fortes e ainda segue uma tendência forte, ele tende a corrigir menos, interagir ali com 0,3, no máximo com 0,5 para continuar a movimentação de alta. Quando tiver a tendência mais enfraquecida, pode corrigir um pouco mais. A gente tem que ficar atento aí a essa correção. Dentro desse canal aqui, o preço ainda, para manter-se dentro dessa estrutura aqui, ele corrigindo até o 0,3, ele estaria praticamente daqui a 2 dias tocando aqui na zona dos 113.818. Então, zona muito importante pelo canal, pelo Price Action aqui do Fibonacci e também, a gente está vendo a sombrinha aqui atrás, pelo indicador das NEMAs no gráfico diário. Toda essa zona aqui tem uma congruência muito importante aqui dos 114.407 até os 113.546. Essa zona, na verdade, até um pouco mais abaixo aqui na última NEMA aqui, o 112.836 seria uma zona para a gente ficar de olho, uma zona que é importante para o preço se manter acima dessa zona, para a gente voltar a atacar essa parte superior do canal, e aí a gente rompendo, a gente retraçaria esse ponto aqui, onde tiver o rompimento, para a gente entender qual vai ser o próximo alvo, pelo menos pelo rompimento aqui do canal. E se ele ultrapassar esse alvo aqui do rompimento do canal, ou seja, o preço pode romper aqui, voltar, ele pode buscar uma correção aqui, interagir com essa zona, depois ele pode voltar para trocar mais uma vez aqui essa zona, e se ele romper, deixa eu ver o reteste, primeiro alvo seria ali naquela zona, onde romper aqui, a gente vai marcar a amplitude do canal, então a gente vai ver aqui, seria um pouco acima nessa zona aqui, se eu não me engano, nos 124, 125 mil dólares, e se acontecer isso, a gente estaria rompendo o topo anterior, né? Então a gente também traçaria pelo Fibonacci aqui uma nova projeção para entender qual seria o próximo alvo pelo Fibonacci. A gente puxa aqui o Fibonacci, estende o Fibonacci, e o próximo alvo pelo Fibonacci estaria nos 138 mil dólares. Claro, isso aqui é uma visão, galera, que eu estou falando, o preço precisa respeitar esses suportes que eu tracei aqui abaixo, né? Ele precisaria se manter acima aqui do 0,3 de Fibo e daquela zona que eu marquei toda aqui acima, né? Então ele teria que segurar nessa zona. Caso o preço consiga realmente se manter acima dessa zona, a zona muito importante que ele se mantenha é toda essa zona aqui, ó. Então ele se mantendo nessa zona aí, o preço pode voltar a subir, atacar mais uma vez essa zona, essa linha, né, linha de tendência de baixa que tem aqui, que seria a parte superior do canal. Então ficar atentos aí a esse price action, porque realmente pode ser uma zona importante para quem está querendo fazer mais compra no Bitcoin. Inclusive, ele respeitando essa zona aí, a gente pode ver o Bitcoin voltando a fazer fortes movimentações de alta. Então, pode ser uma das últimas oportunidades para quem está querendo entrar no Bitcoin, entrar, né? A ele. E aqui, a gente também tem que ficar atento
né, deixa eu puxar aqui as NEMAs, que a gente também tem que ficar atento a esse padrão de baixa que tem que ir ganhando força. Dos 5 minutos até os 6 horas, a gente tem padrões de baixa que vem ganhando força. Então, a gente vai iniciar aqui por 2 horas, vou abrir as NEMAs aqui. Então, a divergência, né, divergência baixista, o preço, enquanto estiver trabalhando aqui abaixo dos 117.973 no gráfico de 2 horas, ele vai estar dentro de um padrão de baixa. Então, a probabilidade maior é que continue buscando interação com essas NEMAs coloridas e vá lá, né, buscar interação aqui com a base do canal, que inclusive está numa zona muito importante da NEMA verde aqui no 103.922. Então, a gente tem uma interação muito grande de fatores aí, levando a suportes muito importantes dentro dessa zona aqui dos 113, 114 mil dólares. Então, fiquem de olho nessa zona, que é uma zona que vai ser determinante para a continuação da movimentação de alta ou uma correção mais profunda. Então, fica atento aí. Esse é outro gráfico que está interessando a muita gente que está investido nas altcoins. E se você também já tem altcoins comprado ou está querendo entrar nas altcoins, eu aguardaria um pouquinho para acontecer essa movimentação aqui. Eu tinha comentado já na última análise que eu fiz, se eu não me engano, nos vídeos curtos aí, e eu tinha comentado que o preço dando diário, ele vinha fazendo esticou a dominância do Bitcoin esticou muito, né, trabalhando como preço de forma, né, igual que trabalha o preço. Quando estica muito, ele tende a voltar a buscar interação com essas duas NEMAs centrais aqui. Então é o que eu acredito que pode fazer. A gente está vendo padrões de alta aqui surgindo do 15 minutos até o 2 horas, ou seja, o inverso do que a gente está vendo no Bitcoin e nas altcoins também. Acredito que o preço pode vir buscar interação aqui com essas duas NEMAs centrais antes de voltar a corrigir a dominância. Então é natural que o preço não vá na direção só da... Quando eu falo preço, galera, é porcentagem aqui da dominância, é o hábito de falar, né, o vício de linguagem. Então a dominância ela pode voltar a cair sim, mas eu acredito que ela vai subir um pouco antes de voltar a corrigir, ou seja, fazendo um famoso que a gente chama de pullback. Então ficar atento que essa zona aqui seria a zona ideal para a gente estar fazendo aportes nas altcoins, porque a dominância voltando a corrigir, a gente vai ver as altcoins voltando a ter força e continuar as movimentações de alta. Inclusive, se a gente for botar aqui no gráfico com algumas altcoins, gráfico diário aqui, né? Deixa eu ver, é isso diário mesmo. A gente está vendo que elas estão caminhando para interações com as NEMAs centrais no gráfico diário. Então, essas interações aqui no diário com as NEMAs centrais seriam o oposto do que está acontecendo aqui com a dominância. Ou seja, aqui a gente no meio a gente tem um gráfico da dominância, aqui Solano, esse pequenininho aqui é Ethereum, Uni e ADA Cardano. Todas estão fazendo uma movimentação corretiva em direção a essas duas NEMAs centrais, ponto muito importante. Exatamente igual que ele está fazendo dominância, que à medida que as altcoins vêm corrigindo, a dominância também vem subindo aqui, com menos expressão até do que as altcoins vêm corrigindo, né? Ela está um pouco mais longe das NEMAs centrais do que algumas altcoins estão das NEMAs centrais aqui no gráfico diário. Mas enfim, galera, vamos ficar ligados nessas movimentações. Então, acredito que essa correção das altcoins, sofrimento das altcoins, pode ser por esse pullback que a gente está vendo aqui na dominância. Vamos ficar atento que isso aqui pode ser realmente que faça as altcoins continuar sofrendo um pouco mais antes de voltar a se recuperar. Claro que tudo vai dependendo da circunstância do mundo, a gente vai trazendo atualizações aí. Quem não está inscrito, se inscreva aí no canal, para você não perder atualizações únicas, né? Até porque se for para ficar seguindo um bocado de analista merda aí falando a mesma coisa, me siga que aqui pelo menos a merda é única, caralho. Então vamos que vamos, pô. Agora só falta analisar aqui agora a análise de sentimento do Bitcoin no curtíssimo prazo, pra gente dar uma olhada ali nas liquidações, o que aconteceu, e a gente fechar esse vídeo de hoje. Aqui pelo TRDR, a gente vai falar um pouco do análise de sentimento. Para quem não conhece a análise de sentimento, que é meio que exclusivo esses dados aqui que a gente tem no mercado cripto, no mercado tradicional, a gente não consegue ter acesso a esses dados aqui. Existe análise de sentimento também no mercado tradicional, mas é um pouco diferente. E a análise de sentimento é sobre entender o sentimento do mercado, né? Não é o sentimento analista, é o sentimento do mercado. Eu sempre lembro isso, porque muita gente se confunde com isso. Então a gente tem alguns dados aqui, um pouco diferente da análise tradicional, da análise técnica, que a gente vê probabilidades, aqui a gente vê dados e interpreta os dados. Então, a gente tem alguns dados aqui, esse aqui é o Open Interest, ou seja, ele mostra para a gente aqui as proporções de posições que estão sendo abertas e fechadas, né? Então a gente está vendo essa movimentação meio lateral, o Open Interest também correndo meio lateral. Quando muita gente é liquidada, a gente tende a ver o Open Interest caindo,
quando a gente vê o preço subindo, a gente quer ver confirmação do Open Interest, também quando está caindo também a gente quer ver confirmação do Open Interest. Sempre a gente quer ver mais contratos sendo abertos na direção que o preço está sendo confirmado, para a gente acreditar realmente ter interesse por aquela movimentação. E captação de liquidez a gente vê por esses dois indicadores aqui, que são compras e vendas a mercado e posições de liquidações, de posições de long e de short. À medida que o preço teve essa subida aí, as correções foram gerando, inclusive, muito mais liquidação de posições de long do que de short, né? Inclusive também nas correções a gente viu muitas posições de long sendo estopadas e liquidadas e muita venda a mercado também acontecendo. Tanto é que o CVD, que ele indica ali o balanço geral ali entre compra e venda, está vendo que está caindo bastante, ou seja, tem mais gente vendendo a mercado do que comprando a mercado. Então as correções, as pequenas correções que tiveram esses dias estão servindo para as instituições captar bastante liquidez. Então se tem muita gente vendendo é porque, né, tá sendo, tem alguma instituição comprando isso aí, tem gente comprando isso aí. Quem vende a mercado normalmente é sardinha, né? Então olha aí que tem muita liquidez sendo absorvida já no mercado. Ou seja, se tem muita instituição comprando, eles estão acumulando, né? Sugere até a gente pode pensar que o preço pode estar prestes a vir uma forte movimentação de alta, né? Não duvido do preço corrigir ainda mais um pouco para captar um pouco mais de liquidez antes de subir. Apesar que o preço, principalmente porque o preço vem corrigindo agora e a gente está vendo o ratio subindo. Está bem equilibrado ainda, mas a gente está vendo começar a ver maioria de posições de long nesse exato momento. Isso aí significa que se o preço continuar corrigindo, é garantido para as instituições que vão ter posições para serem captadas de liquidez, ou seja, mais posições de long para serem estopadas e liquidadas, seja liquidez captada aí com facilidade. Então é isso. A galera tem que ficar de olho, porque isso aqui é um sinal de perigo. Perigo, né? Acredito que pode vir mais captação de liquidez antes da movimentação começar a acontecer de novo, né? De uma movimentação de alta forte. Essa quantidade de captação de liquidez de posições vendidas a mercado, isso aqui é bem interessante e um indício muito forte de que as instituições podem estar se preparando para uma nova forte movimentação de alta. Galera, se você gostou desse conteúdo, deixa seu esmaga no like aí, no gostei, ajuda pra caralho. Compartilha esse vídeo também para ajudar esse canal a crescer e incentivar a trazer mais conteúdos aqui diariamente. Galera, conteúdo de análise única, você só vê aqui, criador e desenvolvedor das NEMAs, e tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço.